Olá pessoal, me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Assembleia de Deus Vinde com o pastor José Saboia aqui em Fortaleza, no Ceará, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical. Porém, eu quero aqui dar uma paradinha antes de começar, para pedir para você que você possa nos abençoar se inscrevendo no canal, dando o like e acionando o sininho das notificações, tá bom? Faça isso e você vai estar ajudando este canal a chegar para mais pessoas ainda, que este é o intuito, a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas. E a nossa última aula aqui está muito legal e espero que você possa estar conosco para poder participar até o final. E vamos já começar sem mais delongas, tá ok? Então nós vamos agora para a nossa última aula, que é a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Vamos agora para o textuário. Diz assim o textuário. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nossa verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Né? Submeter a Deus, submeter a sua palavra, submeter ao seu senhorio, que é o que nós vamos estudar nessa maravilhosa lição de escola bíblica dominical. Tiago capítulo de número 4, versículo 4, nosso texto da leitura bíblica em classe, diz assim, diz a palavra do Senhor dessa forma: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, gente, nessa lição, aqui nós já estamos na introdução, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que a igreja ela precisa resistir ao diabo. O texto bíblico já é, a leitura que nós fizemos já é bem claro, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja precisa fazer isso, mas para poder fazer isso, para guerrear, a primeira coisa que nós precisamos fazer é centralizar a nossa vida e a vida de todos os membros da igreja em Cristo. Então, primeiro, centralizar a nossa vida em Cristo. Segundo, precisamos ter as Escrituras Sagradas como fundamento da nossa prática de fé e prática, tá? E também buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E nós vamos ver isso, tá? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? E por último, precisamos ter compromisso com a igreja a qual nós estamos congregando, tá? Nós precisamos ter compromisso com uma igreja que nós estamos congregando. Então, basicamente é isso que nós vamos estudar nessa lição. Então, vamos iniciar agora falando sobre o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo. Pedro também, quando ele vai pregar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro nome há salvação, porque em nenhum outro nome há na terra, debaixo da terra, no céu, seja onde for. Se você pegar o texto lá do capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que todos adoraram ao Cordeiro que venceu, que se tornou digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, tá? João chorou
desesperadamente, achando que não tinha ninguém capaz, em condição de fazer isso. E Jesus, o Cordeiro, ele fez. Ele desatou os 7 selos e foi ovacionado, louvado, glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. E nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus Cristo, em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome nós precisamos fazer menção. Em nenhum outro nome precisamos fazer menção desse nome que tem poder para poder transformar o mais vil pecador, certo? Nós temos também, por exemplo, Filipe, né, na cidade de Samaria, que pregava Cristo, que pregava Jesus Cristo. Né? Então as escrituras são bem claras, não há outro salvador fora de Jesus Cristo. Então, nós temos que fundamentar nossa fé e centralizar nossa fé em Jesus nesses últimos dias. Né? Nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos momentos, nós estamos padecendo, passando as últimas coisas realmente, estamos vivenciando a decadência moral, a decadência religiosa, a apostasia religiosa. Estamos vivenciando todas essas coisas. É necessário que venhamos realmente viver essas coisas, porque é bíblico, está na Bíblia Sagrada, está no livro de Apocalipse, está nos livros, textos sagrados ali do Novo Testamento, que era necessário haver a apostasia. É um dos elementos desses últimos dias, tá? Então realmente estamos vivendo essas coisas, mas para que a gente possa escapar, para que a gente possa vencer o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, diz João, né? É a nossa fé, né? Manter a nossa fé no autor e o consumador, que é Jesus Cristo, Senhor. Ele é o nosso alvo, a nossa centralidade, e que vai nos dar vitória se nós permanecermos nele. Nós temos um texto bíblico aqui que vai realmente falar exatamente isso que eu estou dizendo, né? Jesus, ele é a centralidade. É onde nós devemos estar, nele, certo? E sem ele, nada podemos fazer. Olha o que diz aqui João capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim o texto bíblico: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Vou tirar. Então nós estamos em Cristo para produzir fruto. Nós estamos em Cristo para poder frutificar. A gente vai entender mais ou menos. Não. Vamos entender o que significa ser frutífero no reino de Deus, tá? Então quem está sendo frutífero, quem está dando fruto, o texto diz: eu limpo todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Quem não dá fruto eu estou tirando, mas quem está já produzindo fruto eu vou limpar para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, pregado, anunciado, ensinado, e essa palavra limpa. Estai em mim e eu em vós. Olha aí, nós temos que estar em Jesus. É a nossa centralidade. Vocês precisam estar em mim e eu estarei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, se vocês não estiverdes fincados, alicerçados em mim, vocês não vão poder produzir frutos, vocês não vão poder viver. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Então, se você quer produzir fruto, se você quer produzir no reino de Deus, e esse fruto aqui não tem nada a ver com talento, dons espirituais, porque muita gente, quando vai falar sobre talento, sobre fruto, elas pensam que o produzir fruto são dons espirituais, manifestação dos dons espirituais, e não é. Produzir fruto, acima de qualquer coisa, é você, meu querido, está produzindo no reino, fazendo bem, ajudando e estando em Jesus Cristo para poder produzir esse fruto. Né? Em Jesus é que nós produzimos fruto, é em Jesus que nós conseguimos ter um relacionamento com Ele. Né? Através do relacionamento com Ele que nós conseguimos também ter relacionamento com o nosso próximo, ter relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta.
Então, quando a gente fala de fruto, a gente está falando de produção de relacionamento com o próximo, de fazer o bem. Né? Tem um texto bíblico que representa, que mostra muito bem isso, é exatamente quando o texto bíblico, aquele texto bíblico que fala dos bodes e das ovelhas, né? Que vão ser separados. Os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. E aí as ovelhas, o Senhor vai dizer para as ovelhas: vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deste de comer, tive sede e vocês me deste de beber, tive preso e vocês foram me visitar. E aí no final se pergunta: Senhor, quando é que nós estávamos, o Senhor estava com sede, a gente deu de beber, e o Senhor estava com fome, a gente deu de comer, e o Senhor estava forasteiro e a gente te amparou, e o Senhor esteve preso e a gente te visitou. Quando foi que aconteceu essas coisas? Aí o Senhor explica: todas as vezes que vocês fizeram a um destes pequenininhos, vocês fizeram a mim. Então, produzir fruto é isso. Produzir fruto está em Jesus. Jesus está em nós para que nós possamos ajudar, abençoar, fazer o bem ao nosso próximo e produzir fruto. Isso é fruto. Isso é fruto também digno de arrependimento, como disse João Batista, né? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, gente, é isso que nós precisamos fazer. Estar em Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará, e os colhem, e os lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Palavra. Né? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, a fim de sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha aí, vocês precisam produzir fruto. Se vocês glorificarem o meu Pai, vocês vão glorificar o meu Pai quando vocês produzirem frutos. Assim vocês serão meus discípulos se vocês produzirem frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é um novo mandamento, né? É um novo mandamento. Ninguém tem maior amor que este, dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeste o que eu vos mando. Então temos que estar em Jesus, irmão. É a centralidade. Centralidade é Jesus, nós somos a vara, Jesus é a videira. É estando nele que nós vamos conseguir produzir fruto. Né? Se nós pedimos qualquer coisa em seu nome, na sua palavra, estando na sua palavra, nós podemos pedir qualquer coisa e será feito. É isso que nós precisamos fazer. Cristo Senhor. Se por um lado a igreja não deve se esquecer de proclamar Cristo como Salvador, como a nossa centralidade, jamais nós também devemos se esquecer que o Senhor, que Jesus, é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Jesus é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, como diz Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. Tá? E aí nós temos aqui alguns textos bíblicos, um texto bíblico aqui de 1 João, que ensina, né, a gente está nele, e tendo ele como o nosso Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Né? Está em 1 João capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecar, temos um advogado para o Pai, para com o Pai, que é Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. E nisso sabemos que o conhecemos a Jesus, que temos ele como Senhor da nossa existência. De que forma? Guardando os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, precisa guardar.
Porque se você não fizer isso, a verdade não estará em você. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Como é que nós conhecemos que estamos em Jesus e temos Jesus como Senhor, como Salvador, como centralidade da nossa fé? Quando nós guardamos a sua palavra. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, ensinar como ele ensinou, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, entregar a vida como ele entregou, né? Fazer o bem como ele fez, até mesmo orando pelos seus próprios inimigos, como ele ensinou a gente fazer, e não ficar desafiando as pessoas e agredindo pessoas que não concordam com aquilo que nós pensamos, tá? Então, se nós dizemos que estamos nele, também devemos andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Este é o mandamento antigo, é a palavra que vocês ouvem, que te limpa, para poder você produzir muito mais frutos ainda. Então, outra vez, vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Se você dizer, olha, eu odeio, eu amo meus irmãos. Se você diz isso só de boca, você não conhece Jesus. Negócio é sério, irmão. Se você diz só de boca, eu conheço Jesus, eu ando nele. Mas se você odeia seus irmãos, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa ruim, que ninguém gosta de estar junto, uma pessoa que não tem empatia por ninguém e ninguém tem por você, meu amigo, tem alguma coisa errada. E se você está na luz, mas você diz que está na luz, melhor dizendo, mas odeia alguém, um irmão, até agora você está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Gente, no final nós falamos de perdão de pecado. Por quê? Porque se nós estamos odiando, nós estamos em trevas. Não estamos em Jesus, não estamos na videira. A videira é coisa boa, a seiva é boa. Se eu estou produzindo fruto mal, se eu não estou ou não estou produzindo fruto nenhum, eu corro risco de ser tirado da videira. Então, peça perdão, porque os teus pecados podem ser perdoados, sim. Então, precisamos estar nele? Precisamos, mas da forma certa. E qual é a forma certa? A forma que esses versículos aqui estão nos passando para nós. Irmão, é relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Eu estou com muito cuidado, né, nesses tempos de política, nesse tempo de polarização, a forma como as pessoas se tratam nas redes sociais ou fora dela é incrível. Como muitas vezes eu vejo cristãos tratando outras pessoas que até mesmo não conhecem de maneira hostil, de maneira agressiva, né? Odiando por causa de ideologias que não condiz, que não é verdadeira, porque não está na palavra de Deus, tá? A palavra de Deus ensina a gente a andar na luz. E como é que a gente está na luz? Quando a gente ama os nossos irmãos. Porque se nós odiarmos os nossos irmãos, nós estamos em trevas até agora, tá? E se nós estamos em Cristo, nós produzimos fruto, nós vamos amar os nossos irmãos. Porque é produzindo fruto que nós fazemos o bem e nos relacionamos com as pessoas, tá? Olha aqui, outro texto bíblico interessante. Mateus 15, 8, 9 diz: Este povo se aproxima de mim de boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Olha, vocês me adoram só de boca, mas eu não sou Senhor de vocês. Vocês não praticam os meus mandamentos. Vocês não andam como eu andei. Vocês não amam como eu amei. Vocês não perdoam como eu perdoei. Tá entendendo? João capítulo 13, versículo 13 e 15 diz assim, ó, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, temos que lavar os pés uns dos outros. Serviço, meu irmão. Se nós temos Ele como Senhor e o Senhor nos serviu, nós precisamos servir o nosso próximo. Não é atacar, não é agredir, não. É servir, tá? Então vamos lá, vamos servir, vamos levantar e vamos servir, porque precisamos estar em Cristo e Cristo precisa estar em nós. E nós precisamos estar na videira, porque senão nós vamos ser cortados, tirados. Certo? Então vamos lá, para a guerra. Comprometimento com as Escrituras. Primeiro nós temos que ter comprometimento com a centralidade em Cristo. E agora nós precisamos ter comprometimento com as Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus. Vez por outra vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Mas nós entendemos, nós trabalhamos a questão da ortodoxia da Bíblia Sagrada, né? E dentro da ortodoxia nós dizemos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, ok? Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Muitos acham que a Bíblia não está mais falando a linguagem contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras, como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano. Então, a Bíblia é uma revelação da salvação, irmão. A Bíblia pode falar alguma coisa relacionado à ciência, mas o intuito da Bíblia, o objetivo da Bíblia não é falar de ciência, é falar da salvação, falar da revelação de Deus para a salvação do ser humano. Mas muitos estão negando esse fato, à medida que negam a Jesus também. Então, a Bíblia torna-se meramente um livro humano, sujeito a falhas, portanto possível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus falou para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que deve se ajustar a nós, e nós que devemos nos ajustar, nos amoldar às Escrituras. Por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés, é a sua palavra, diz a Bíblia Sagrada, e luz para os nossos caminhos. Ela é a revelação de Deus, mas também ela é uma regra de fé e conduta para nós. Então ela é a nossa regra de fé e valores éticos, morais, espirituais que devem nortear a nossa vida. Nossa cosmovisão cristã é retirada completamente das Escrituras. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado, perdido, não estaria em Cristo. Jesus, ele é o caminho para que a gente não venha se encontrar perdido. E para a gente se encontrar com Jesus é por meio das Escrituras. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria? Como é que nós saberíamos que o adultério, o divórcio são contrários à vontade do Senhor? São práticas danosas, corrói, destrói a família. Somente por intermédio da Bíblia que nós temos orientações seguras e precisas. Só a Bíblia nos norteia, a Bíblia nos conduz, a Bíblia nos ensina, principalmente Jesus. Jesus é a palavra. Então, preste atenção no que ele ensinou, como foi que ele amou, como foi que ele tratou os pecadores, como foi que ele
fez o bem às pessoas, porque nós precisamos andar como ele andou. Nós lemos aqui, nós precisamos fazer como ele fez. Ele foi o nosso exemplo de serviço cristão, e assim como ele foi o exemplo, nós precisamos também servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, de maneira simbólica, lavar os pés uns dos outros. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119, verso 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jeremias 23:29 diz: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Tiago 1:22-25 diz: e sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E por fim, Mateus 7:24-27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda, a sua ruína, a sua destruição. Então, meu povo, vamos colocar a palavra como o centro da nossa vida, tá? Como a nossa regra de fé, de conduta, como revelação de Deus. Precisamos está colocando a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Em terceiro lugar, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo agora. O Espírito Santo no plano da redenção é o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Achei tão importante essa frase. Ou seja, ele diz o seguinte: olha, viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Você sozinho você não consegue. Não é só esforço humano. É isso que ele está querendo dizer. Não é só esforço humano que faz com que a gente permaneça firme, de pé, na graça. Não. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. João 16, 7-11 diz assim a palavra do Senhor: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E nós temos João 16, 13-14 que diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
Então o Espírito Santo glorifica Jesus, o Espírito Santo guia na verdade, e o Espírito Santo ele é o consolador, o paracleto, o ajudador, que nos ajuda e nos convence do pecado. Em outras palavras, ele nos santifica, também por meio da palavra, que a palavra santifica. Né? Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo tem essas funções, não é só nós, não é só nosso esforço para poder praticar a palavra de Deus, né? Como meio de conduta, de fé, de valores éticos, morais para a nossa vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso, ok? A vida cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito Santo, né? Fomos purificados do pecado pelo seu sangue, temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Essa capacitação para a santidade permite o cristão viver uma vida cheia do Espírito diante do mundo hostil. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como viver vitorioso no Espírito. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo, irmão? Ser cheio do Espírito Santo é, antes de tudo, andar no fruto do Espírito e não, como muitos erroneamente imaginam, ter todos os dons do Espírito e exercê-lo. Não é só ter dons do Espírito, muito pelo contrário. Precisamos ser cheio do Espírito Santo. De que forma? Praticando o fruto do Espírito Santo. Né? Precisamos fugir da carnalidade. Né? Nós temos, por exemplo, a igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais e talentos, mas todavia ela era carnal. 1 Coríntios 3, 1, 4 diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora vocês podem. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões. Olha aí, por que eles eram carnais? Porque havia inveja, contenda, dissensões, confusão, briga, separação. Vocês são carnais. Existe hoje isso na igreja? Existe hoje isso na igreja? Se existir, nós não podemos tratar como a espirituais, mas como a carnais. Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, por acaso vocês são espirituais? Vocês têm um espírito? Como? Não tem como. Gálatas 5, 16 a 23 diz, digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, a cobiça, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tudo que for de confusão e agressividade, tudo é obra da carne. Invejas, homicídio, não só homicídio físico, mas também um homicídio falado contra o irmão. A hostilidade contra o irmão, Jesus disse, isso é também um homicídio. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, olha, está aqui o fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É isso aqui que é ser cheio do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero mostrar. O que é ser cheio do Espírito Santo? Tá? Contra estas coisas não há lei. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Comprometimento com a igreja local. E aqui a gente já vai aqui para a parte final, né? Já para a parte final da nossa
da nossa escola bíblica, infelizmente chegando ao final do trimestre, mas logo vem outro trimestre e a gente continua aí as nossas aulas. Que pena, revista muito boa que nós estudamos esse trimestre, né? Já estamos com saudade dela, né? Muito boa realmente, e a próxima com certeza será muito melhor do que essa, tá? Então, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta ao Corinto, fica evidente que assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejado torna-se termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Gente, o apóstolo Paulo foi quem falou essa metáfora, eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Está escrito aqui em 1 Coríntios do 11 ao 31. O apóstolo Paulo diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos têm bebido de um Espírito. Então ele está dizendo o seguinte, todos nós fazemos parte do corpo. Nós somos separados por nacionalidade, nós somos separados porque uns é servos, outros são senhores, nós somos separados porque uns são judeus e outros não são gregos, mas todos nós em Cristo somos um, né? Assim como o corpo, ele é um com vários membros. Então, esse é o contexto. Paulo está falando na igreja de Corinto, cheio de confusão e separação, cheio de briga e intriga entre os irmãos, uns levando os outros para a justiça por coisas mínimas, confusão de quem é de Apolo, quem é de Paulo. Então toda essa confusão foi que fez com que Paulo elaborasse essa metáfora de maneira brilhante, tá? Então ele diz o seguinte, mas se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Porque é pé? E se a orelha disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo mundo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então essa é a base, o contexto pelo qual Paulo escreveu esse texto bíblico aqui. Aí você pode continuar lendo, que vai falando coisas maravilhosas, até o versículo de número 31. Aqui é para você entender que por que Paulo falou aqui dos membros e do corpo de Cristo, tá? Agora eu quero fazer em cima disso algumas perguntas. Algumas perguntas para você. A gente falou de desigrejado na aula que tratou sobre os desigrejados. Eu queria perguntar para você: desigrejado é aquele que está fora de uma denominação? Desigrejado é aquele que não se congrega em um templo? Né? Não, porque igreja não é templo, igreja não é denominação. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Tá? E como corpo de Cristo, nós estamos ligados ao corpo porque estamos ligados a Cristo, porque fomos batizados nele. Como diz o texto aqui, pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos têm bebido do mesmo Espírito. Então é por isso que fazemos parte do corpo, porque em Cristo nos tornamos um com todos aqueles que também estão em Cristo e que fazem parte do corpo. Certo? Então tem pessoas que estão fora das denominações e que são igreja? Tem pessoas que estão fora dos templos e é igreja? É isso que eu estou querendo dizer para você, tá? O lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Ele mesmo reconhece, comentarista. Um templo pode ser estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito
um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolo e areia. Estevão, quando ele estava pregando e antes de ser morto, ele disse que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus está dentro de mim. Por isso que eu digo, nós somos igreja, templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então, nós somos o corpo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros, a igreja possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas, em que ninguém sabe precisamente qual é a função do corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer suas funções de membro no corpo de Cristo. Gente, a gente precisa tomar cuidado. Eu já falei dos desigrejados. E a gente precisa saber o seguinte: será que o problema está só no desigrejado? E qual é o problema da igreja? Como nós podemos resolver? Porque muitas pessoas se afastaram da igreja por culpa e por mau testemunho, por problemas ocasionados pela própria igreja. E nós precisamos estudar onde nós também estamos falhando e não só jogar a falha na pessoa que vai embora. É isso que eu estou querendo dizer também para você, tá? A gente precisa fazer conferências e estudos mais aprofundados a respeito desse fenômeno, para não ficar só não está na igreja, é porque é desigrejado, né? Como se a igreja, denominação e templo fosse a igreja verdadeira. E eu não corroboro com esse pensamento. E para nós terminarmos, concluímos de vez, eu quero aqui já agradecer a todos vocês, Deus abençoe, mas vamos aqui concluir. Chegamos ao final dessa lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Gente, muito boa essa lição. Essa aula foi sensacional. Essas aulas, tá certo? Espero que você possa ter gostado, ter estudado comigo e continue estudando comigo, tá? Estamos aqui humildemente, eu sei que tem muita gente boa dando aula, mas eu estou aqui para ser mais uma voz, para te ajudar, para te levar ao conhecimento das Escrituras, certo? Levando o entendimento do Evangelho até você. E espero que você esteja conosco na próxima lição, na próxima revista. Desde já eu peço que você se inscreva neste canal, nos ajude a propagar cada vez mais esse canal, para que esse canal chegue a mais pessoas. Acione o sino das notificações para que você possa receber mais vídeos, certo? Diretamente. E você possa também dar o like. É muito importante que você dê o like e faça com que esse canal chegue a mais pessoas possíveis, tá bom? Desde já eu quero agradecer, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todos os seus. E até a próxima aula, se Deus quiser.